começa. Beleza. Primeiro, vamos fazer a nossa oração para a gente dar início ao estudo de hoje, né? Vamos fechar os nossos olhos, vamos esvaziar os nossos pensamentos, vamos agradecer aos dias que a gente teve, né? A nossa segunda-feira, para dar início à nossa semana, e que nos próximos dias nós possamos caminhar estradas mais calmas, que o nosso coração esteja mais calmo, que o dia da Umbanda que se aproxima seja um dia especial para todos nós, um dia de renovação, um dia de renascimento, e que a Umbanda que veio com toda essa legião de espíritos para nos ensinar, nos ajudar a caminhar nas tempestades da vida, possa ser essa religião que cresce e que leva a luz de Pai Oxalá a todos os campos do mundo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Então, é isso, né? Boa noite a todos. Vamos começar o nosso estudo. E o nosso estudo de hoje, como vocês sabem, né? Hoje a gente vai falar de preceitos básicos da Umbanda. E hoje a gente vai falar de um assunto um tanto quanto delicado eu pessoalmente acho pode ser que seja complexo para alguns, que é sobre as linhas da direita e da esquerda na Umbanda. A gente sempre ouve falar, né, a linha da direita, a linha da esquerda, mas hoje, de fato, a gente vai, nessa conversa, né, esclarecer o que que seria essa direita e essa esquerda. Antes da gente falar de fato de onde está localizado, qual linha, é importante a gente frisar que a Umbanda, na verdade, ela é uma, uma religião que busca o equilíbrio, né? A gente sempre fala, né, que é, ah, é, a, a, um- a Umbanda, no equilíbrio, a gente sempre fala, né, de a evolução espiritual e tudo mais, né? É, mas muito mais do que evolução espiritual, a Umbanda ela vai propor isso, né? Ela vai propor essa, esse equilíbrio não só espiritual, mas um equilíbrio também emocional, um equilíbrio físico, um equilíbrio mental, todos os tipos de equilíbrio. Porque, como a gente sabe, tudo na vida em excesso faz mal. Então, a ausência de qualquer coisa faz mal e aquela coisa demais se torna vício e começa a nos prejudicar. É igual falam, né? Ah, o vinho faz, uma taça de vinho todo dia faz bem para o coração, né? Ou faria mal se você bebesse 5 garrafas de vinho. A ciência explica isso, né? Essa questão dos excessos, né? E a Umbanda ela é uma religião que vai se sustentar nessa ideia, na ideia do equilíbrio, e um equilíbrio em todos os sentidos. E aí, quando a gente vai para o equilíbrio espiritual, a gente está falando de uma evolução espiritual, tá certo? Uma melhora espiritual. Só que está tudo muito bem atrelado. A gente não consegue obter, e a gente já conversou disso aqui mais vezes lá para trás, a gente não consegue obter uma melhora espiritual se eu não tenho uma melhora física, uma melhora emocional, uma melhora em todos os sentidos, tá? E se eu começo a melhorar uma coisa, as outras, consequentemente, começam a melhorar também, né? Então, a Umbanda, antes de qualquer coisa, ela propõe isso, ela propõe equilíbrio. E a gente sabe que tudo na vida é equilíbrio.
tá? Não tem problema você comer, sei lá, uma coisa que a gente chama de não saudável, sei lá, uma pizza, um sanduíche. O problema é você comer isso todos os dias, tá? É, tendo isso em vista, né, tendo essa parte introdutória de que o equilíbrio ela é importante e a Umbanda ela se sustenta no equilíbrio, a gente tem que pensar que esses espíritos que se manifestam na Umbanda, desde sempre, desde antes da Umbanda ser chamada de Umbanda, como a gente até discutiu, né, da história da Umbanda, como foi o processo de anunciação da religião, que era uma religião que já existia de fato, né? É, então, quando a gente fala desses espíritos, esses espíritos eles vão se organizar em legiões, em falanges, independente do nome que a gente chama. O que eu quero frisar é que eles vão atuar de maneiras diferentes, tá? E eu terei espíritos que vão trabalhar no que a gente chama de esquerda e espíritos que vão trabalhar no que a gente chama de direita, tá? Guardando essa informação, tá? Eu sei que tem espíritos que trabalham na direita, eu sei que eu tenho espíritos que trabalham na esquerda. Agora, um paralelo. A dualidade, né? Os dois pontos, eles são importantes. A gente pode pensar nas coisas mais bobas possíveis. Por exemplo, uma pilha. A pilha dentro dela, né, aquela pilha de um brinquedinho, de um controle remoto, ele tem o que a gente chama de dois polos, o polo negativo e o polo positivo. Isso a física vai explicar, né, porque a pilha ela é organizada, né, em um sistema onde os elétrons eles saem de um polo e vão para outro polo. Então, existe um direcionamento energético dentro dessa pilha, né? Uma pilha normal. Não estou falando nada. Vocês lembram que também a gente falou da questão de Deus, né? E que Deus ele obedece às leis da física. Ele não vai além da ciência, né? Na verdade, a ciência não vai além de Deus. Então, são coisas que a gente fala de divino e fala também de coisas físicas. Então, uma pilha ela funciona desse jeito, tá? Se eu tiro, eu vou ter um polo negativo, um polo positivo, e os elétrons eles vão se movimentar por entre esses dois polos, e essa movimentação de elétrons é que vai gerar energia. Então, por isso que o controle remoto funciona, por isso que o carrinho de controle remoto também vai funcionar, né? Então, tudo que eu colocar uma pilha vai funcionar por causa dessa movimentação de elétron, por causa desses dois polos. E tudo na física, tudo que é energia, vai funcionar muito parecido com isso. Então, por exemplo, o planeta Terra, a gente tem o Polo Norte e o Polo Sul. Não é à toa que a gente chama de Polo Norte, não é à toa que a gente chama de Polo Sul. O planeta Terra também tem um campo de gravidade. Então, os elétrons no nosso planeta, eles se movimentam entre esses dois polos, tá? Então, é física junto com coisas que são divinas, tá certo? Então, não existe um polo bom e ruim. Isso é importante também. Uma pilha, se eu não tenho um desses polos, né, se eu tiro o polo negativo, não existe aquela movimentação de elétrons. Então, a pilha fica em desuso. O planeta Terra ele vai funcionar da mesma maneira. Se eu não tenho um dos polos, a Terra não existiria. Então, a gente pensando na pilha, que é o mais básico que a gente tem em casa, né? Os dois polos da pilha. Os dois polos da pilha são importantes. Quando a gente fala que um polo da pilha é positivo e o outro negativo, eu não estou dizendo que um é bom e o outro é ruim. Eu estou falando que eles funcionam juntos, eles se complementam, tá? E esse mesmo preceito, ele vai ser aplicado na Umbanda, tá? E agora é importante eu frisar que o que eu estou falando aqui é Umbanda, é amor e caridade. São aqueles terreiros sérios onde acontece o trabalho de Umbanda sem o sacrifício de animais, sem principalmente a cobrança financeira, tá?
que essa é a premissa básica de quando a Umbanda foi anunciada lá atrás no pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. Então, tudo que fere o amor e a caridade, então, se é cobrado, se existe amarração, se existe se infringe o livre-arbítrio, não é Umbanda, tá? Então, amarração, bruxaria, magia negra, não é Umbanda. A partir de agora, o que eu vou falar é de Umbanda do jeito que ela tem que ser, tá? Na Umbanda, a gente tem os espíritos que a gente chama da esquerda e da direita, tá? E a gente pode pensar, nossa, por que que existe isso? Justamente pelo aquilo que eu acabei de falar, que a Umbanda é equilíbrio, é igual os dois polos da pilha. A gente pode falar que aqueles espíritos que são de direita, e a direita na Umbanda, nela a gente vai ter espíritos com uma vibração positiva. Então, são espíritos que, na sua grande maioria, na sua essência, eles vão ter uma vibração muito sutil, muito distante do que a gente conhece, de nós encarnados, tá? E esses espíritos da direita, eles são espíritos que a gente chama, que eles vêm nos trazer muitos ensinamentos. Então, geralmente, espíritos que trabalham nas linhas da direita, eles são espíritos que vão trazer muitos ensinamentos, são conversas longas, tá? Trazem são pacientes, justamente por isso, porque eles são espíritos positivos, que vêm trazer coisas novas, vêm trazer novas energias. Ao lado desses espíritos que a gente chama de direita, a gente tem os espíritos da esquerda. Os espíritos da esquerda, eles vão fazer o trabalho complementar daqueles espíritos da direita. Então, por exemplo, os excessos, eles serão retirados por esses espíritos da esquerda. Vamos falar assim, grandes tumores espirituais que a gente tem, o trabalho pesado, eles vão ser levados pelos espíritos da esquerda. Então vejam que são trabalhos complementares. Na direita, a gente vai ter espíritos que vão trazer coisas novas, e na esquerda, a gente vai ter espíritos que vão levar coisas que não são mais necessárias na nossa vida. Quando eu falo levar coisas que não são necessárias na nossa vida, estou falando de várias coisas. Estou falando de vício, eu estou falando de... que mais? Eu acho que o vício é o que mais pega, assim, né? Porque a gente sempre cai em vício. Vício, trauma do passado, problemas familiares de várias vidas, vamos falar assim. Então, esses trabalhos pesados são feitos por esses espíritos, tá? Então vejam que não existe um espírito que é melhor que o outro. Eles são espíritos complementares. O trabalho é feito em conjunto. Para ficar mais fácil para a gente entender, é só a gente lembrar que ali, naqueles espíritos da direita, a gente vai ter preto velho, a gente vai ter caboclo, a gente vai ter herê, a gente vai ter tem outros dezenas, mas a gente vai se atentar a esses três hoje, tá? Tem marinheiro também, tem boiadeiro, né? Tem cigano, tá? Tem diversas outras linhas, vamos falar essa palavra, né? Vários gêneros de espíritos, tá? Que são esses espíritos da direita. Então, todo mundo que já conversou com o preto velho sabe que o preto velho, sempre que ele vai passar o ensinamento, ele traz muita informação. E é por isso que ele atua dentro dessa vibração da direita. Porque os espíritos da direita, igual eu disse, eles trazem muitos ensinamentos, tá? Do outro lado, vamos falar assim, nos espíritos da esquerda, a gente vai ter principalmente Exu, Pombogira e Exu Mirim. E aí que a polêmica começa, né? Porque muitas das vezes a gente tem aquela ideia de que Exu é ruim, Exu faz amarração, Exu faz mal, Pombogira traz o amor de volta, né? Aquelas coisas clássicas preconceituosas com as religiões africanas.
Agora, só uma contextualização histórica para a gente entender por que que a gente tem esse paradigma de que Exu faz mal. Porque é o seguinte, o Exu, primeiramente, ele é um espírito, igual eu falei, que trabalha atua nessa força da esquerda. E a esquerda é essa energia que vai retirar os excessos, vai fazer a limpeza geral, vamos falar assim, vai levar o trem embora. E a gente sabe que todo o processo de desapego, tudo aquilo que nos faz mal, todo vício que a gente tem, desapegar dele é muito difícil. Então, quando a gente chega na frente de um Exu para conversar, ou de uma pombogira, ou de um Exu-mirim, ou de um outro espírito que trabalhe nessa energia, a gente pode, às vezes, se sentir acuado, porque ele vai ser um espírito que vai se manifestar e vai fazer com que a gente coloque para fora tudo aquilo que a gente não precisa mais. Então, os nossos medos, os nossos traumas, os nossos vícios, ele é um espírito que vai nos auxiliar a retirar isso. E é por isso que as pessoas têm medo. Porque a gente é acomodado na nossa essência humana. Nós somos conservadoristas na nossa essência. A gente é conservador, a gente é acomodado. A gente não quer sair daquela mesmice. Então, quando a gente se depara com um espírito desse gênero, que tem esse arquétipo, que faz com que nós tenhamos que a gente pense num processo de desapego, de largar o que faz mal, a gente vai ter repulsa, porque o ser humano, na sua natureza, ele não gosta de mudança. Ele quer que tudo fique do jeito que tá, se tá bom para ele. E é por isso que muitas das vezes a gente tem uma conotação de que Exu é ruim, Exu é mal. O espírito Exu, gente, ele não é mal, ele não é bom, ele nem é mal, ele é justo. Então, por exemplo, se você tem uma coisa na sua casa, um carro, né, sei lá, um objeto de valor, e você não utiliza aquele objeto, ele não faz, ele não tem serventia para você. Então, para que você vai ter aquilo? Então, o que o Exu faz? Ele simplesmente vai realocar aquilo ali, porque você não usa. E assim eles fazem, em todos os sentidos. Então, se você tem um hábito e aquele hábito te faz mal, não te traz nada bom, ele vai levar embora. Ou ele vai trabalhar com você para que você desapegue daquilo. Então, essa legião de espíritos, a gente tem essa ideia de que eles são ruins porque eles nos fazem pensar, raciocinar e concluir de coisas óbvias da nossa vida. A gente sempre fala que Exu não é bom e nem é mal. Exu é justo. Então, por exemplo, se a gente tem um dom divino e a gente não sabe manusear esse dom divino, a gente não precisa dele, então ele vai ser retirado. Então, faz sentido a gente falar que Exu é mal se a gente tem um dom e a gente não utiliza dele? Então, se eu tenho um dom e eu não utilizo dele, ele é retirado, não está me fazendo diferença. A mesma coisa acontece com a... E outro parênteses também. Essa legião de espíritos que a gente chama da esquerda, né, os Exus, as Pombogiras e os Exus Mirins e outros espíritos também, eles são espíritos que estão muito próximo da gente, próximo no sentido de vibração energética. Eles são espíritos de luz, tal qual um preto velho, tal qual um caboclo. A gente já falou isso aqui lá atrás, de que preto velho não é mais evoluído que caboclo, não é mais evoluído que Exu, que Pombogira. São funções diferentes. É igual um hospital. Se a gente tem um hospital gigante, a gente vai ter vários médicos diferentes. E cada função de um médico ela é necessária. Tá? A Umbanda ela funciona do mesmo jeito. A gente tem diversos espíritos diferentes e cada espírito ele vai ter uma função diferente ali no seu trabalho. Então, um Exu, uma Pombogira, eles são menores que um preto velho, que um caboclo, não. Tá? Isso é muito importante a gente sempre lembrar. São funções diferentes. Só que são espíritos que estão muito próximos da gente encarnado.
E a gente conhece os nossos traumas, a gente conhece os nossos defeitos. E nós, porque nós somos acomodados, igual a gente estava falando anteriormente, a gente tem medo disso. A gente tem medo dos nossos defeitos, a gente tem medo dos nossos traumas, a gente não sabe encará-los. Então, muitas das vezes, um Exu, ele assusta, e a maneira com que ele se manifesta no terreiro vai assustar ainda mais. Porque aquilo, a maneira com que ele se manifesta, é a maneira que os nossos, vou falar assim, nossos traumas se manifestam. O nosso interior se manifesta. É diferente do preto velho, porque os pretos velhos, quando eles se manifestam, eles trazem uma suavidade. Só que os pretos velhos, eles são espíritos que trabalham numa energia totalmente diferente, que é a energia da direita, igual a gente estava falando. É uma energia mais sutil, é uma energia que vai trazer conhecimento, mais acalantadora. Por isso eles manifestam de outra maneira. Os pretos velhos e os Exus, eles vão ensinar as mesmas coisas, porém com palavras diferentes. É só a gente pensar na escola, né? Se eu tivesse dois professores de matemática, os dois ensinassem a mesma matéria, cada um ia ensinar de uma maneira, porque cada um tem seu jeito de falar, cada um tem a sua história e cada um vai ter a sua didática diferente. Assim acontece com aqueles espíritos que são da direita, com aqueles espíritos que são da esquerda. Os dois lados, vamos falar assim, e aí a gente traz o nome Umbanda, né? As duas bandas da Umbanda, a direita e a esquerda, elas vão trabalhar juntas. Então, muitas das vezes, e se a gente prestar atenção, isso de fato acontece, você é atendido no terreiro, aí você conversa com um preto velho, ele vai te passar um ensinamento X. Se você conversar, talvez, depois com um Exu, com uma pombogira, ele ou ela vão te passar um ensinamento Y. Porém, os dois ensinamentos, eles se complementam. Justamente porque cada espírito, a direita e a esquerda, ela tem funções diferentes. E se cada um tem a sua função, tem a sua limitação. E é importante também, quando a gente chega num terreiro, a gente chega para conversar, a gente ter a ciência de que nem todos os problemas da nossa vida, eles são solucionáveis com um preto velho ou com um outro espírito da direita. Muitas vezes, se eu tenho um problema que ele é denso, que está lá naquele campo que eu falei dos traumas, dos nossos medos, e são aquelas coisas tenebrosas que a gente não consegue encarar sozinho, quem vai auxiliar a tratar isso são os espíritos da esquerda, são os Exus, são as pombogiras, tá? Então não tem um lado bom e um lado ruim. É igual a pilha. A pilha tem o polo positivo e o polo negativo. A Umbanda funciona do mesmo jeito. Para a Umbanda funcionar, ela precisa dos dois polos. Ela precisa da direita e da esquerda. Os ensinamentos que a gente obtém num terreiro, eles são derivados desses dois lados, tanto da direita quanto da esquerda. Então, e isso é comum, né? Parar de pensar que só espírito da direita que é espírito que vai me ensinar, que é só espírito da esquerda que vai fazer isso. Claro que cada uma dessas bandas tem as suas áreas de atuação, só que a própria espiritualidade vai direcionando os trabalhos, tá? Agora, eu tenho que falar das coisas polêmicas, né? Porque a gente sabe que a Umbanda, assim como diversas outras religiões de matriz africana, não só africana, né? Todas as religiões que têm influência indígena, influência africana, elas foram diminuídas ao longo da história do Brasil. Então, tudo aquilo que é fora daquelas ideias europeias é tida como ruim, né? Então, a esquerda, aquela legião de espíritos dos Exus, das pombogiras, por muito tempo, e ainda isso acontece, são tidos como espíritos inferiores. Essas linhas são tidas como uma legião de espíritos que muitas terreiras ainda falam, o povo da rua, é que não tem morada, o povo são espíritos sujos. Esse tópico, a gente até falou, né?
a gente não consegue mensurar a evolução espiritual, mas é importante frisar que todos os espíritos que se manifestam na Umbanda, eles carregam uma luz gigante. São espíritos altamente evoluídos. O segundo ponto, que a gente sempre vê, Exu é ruim. Exu não é ruim. Exu, ele traz aquilo que é do seu direito. Direito não, da sua... ele faz o trabalho dele, vamos falar assim. Então, e ele é justo. Então, por exemplo, se você tem uma habilidade, você não coloca ela em prática, você não precisa dela, tá? E aí começa as questões, né? Mas fulano de tal falou que foi lá no terreiro tal para fazer uma amarração com o seu tranca-ruas. Tá. Todo mundo, eu acho que todo mundo aqui sabe que eu chamo o Vitor. Se eu chegar em uma... Eu tô morando em outra cidade, vamos supor que eu conheço umas outras pessoas, falam, não, meu nome é André. Tá bom. O meu nome vai fazer diferença? Primeiramente, a gente sabe que não, tá? Porque a gente vê isso muito no terreiro de Umbanda, tá? O nome, ele é uma coisa simbólica. Só que existem espíritos que utilizam de nomes. Então, por exemplo, uma pessoa que faz uma amarração, fala, não, eu vou fazer uma amarração aqui, eu vou incorporar um espírito e o seu tranca-ruas vai fazer um trabalho para trazer sua esposa de volta. Isso acontece? O seu tranca-ruas nunca vai lá, porque espíritos de luz, de alta vibração energética, espíritos que trabalham na lei divina, eles não fazem esse tipo de trabalho. Esses espíritos, pode ser até uma discussão para uma outra dia, são espíritos que a gente chama geralmente de quiumba, tá? Que são espíritos que ainda estão... são espíritos muito distantes da luz divina, vamos falar assim. Para ser bem sucinto, porque quiumba é um estudo que até a gente pode fazer nos próximos dias. Enfim, então, aquela pessoa que vai naquele local, que vai naquele terreiro, fala que faz uma amarração para Exu tal, para Pombogira tal, primeiramente, isso não é Umbanda, porque é igual eu disse, a Umbanda ela é alicerçada no amor e na caridade. Amor no sentido de que tudo é feito de coração, e se as coisas são feitas de coração, você não pode pagar, tá? E a caridade também entra aí. Quando a gente fala de amor e caridade também, a gente tem que falar que a gente tem que respeitar o livre-arbítrio, o poder de escolha das pessoas. E se você procura amarração para alguém, você não está dando direito para aquela pessoa escolher. Então, isso não é Umbanda. Então, todo tipo de amarração, todo tipo de magia negra, tudo isso não é Umbanda, tá, gente? Tem que ficar bem claro. E Exu não faz isso. Nenhum Exu de lei, que é o que a gente fala, Exu de lei, é Exu que respeita a lei da Umbanda, respeita o amor e a caridade, vai aceitar esse tipo de coisa, tá? Mas espíritos de baixa vibração, espíritos pouco evoluídos, eles se dizem o Tranca-Rua, se dizem a Maria Padilha, se dizem seu Marabô, para nutrir energeticamente daquele momento. Então, isso gera muita confusão e muita negatividade dentro da religião. Então, nós, a grande maioria aqui, que é umbandista, sabe que Exu de lei não aceita isso. E se por acaso o seu amigo, o seu colega, o seu vizinho fala, não, eu faço, eu sei quem faz, pode ter certeza que isso não é Umbanda. Porque a Umbanda sempre é alicerçada nos dois pilares, que igual eu sempre falo. Outra coisa importante é que não existe espírito bom e ruim. É igual a pilha. Os dois polos da pilha, o positivo e o negativo. Se eu tiro um desses polos, a energia ali não circula. A mesma coisa acontece na Umbanda. Nós temos espíritos que trabalham na direita e espíritos que trabalham na esquerda. E os dois lados, as duas bandas, precisam existir para que ela funcione, tá?
Não existe espírito mais evoluído ou menos evoluído que manifesta na Umbanda. São espíritos que têm funções diferentes. Nós temos espíritos que são especialistas em trabalho X, trabalho Y, trabalho Z. E muitas vezes, isso é fato, nós temos espíritos que trabalham exclusivamente no plano espiritual e que raramente vão se manifestar num terreiro, num centro espírita, certo? Então, falar dessas duas bandas da Umbanda é muito importante. É importante a gente discutir e falar isso, por quê? Porque muitos lugares, primeiro, utilizam dessa artimanha para falar que a Umbanda, o espírito tal é ruim, é menos evoluído, e agora vocês sabem que isso não existe. E o segundo ponto é porque me mandaram perguntas aqui, eu fiquei atordoado, mas eu vou explicar sobre essa pessoa. Então, existem esses dois lados, e isso é importante a gente frisar. Não existe espírito melhor que o outro, existem funções diferentes dentro do terreiro. Exu, Pombogira, espíritos que trabalham na esquerda, eles são espíritos que trabalham tal qual o caboclo, um preto velho, um herê. Só que vai funcionar, vai trazer e vai exercer uma função diferente, tá? Exu não é ruim, não é mal. Exu é justo e ele vai levar aquelas negatividades e coisas desnecessárias que a gente não precisa. Deu para entender até aí? Falei até igual o pobre na chuva hoje. É um tema um tanto quanto complexo, mas agora a gente já está em novembro, dezembro, a gente está estudando já tem uns 3 meses, eu acho. Então agora os temas, eles vão começar a ficar um pouquinho mais caudalosos. Então, não se desesperem que a gente vai voltar a falar de direita e esquerda lá para frente. Vou abrir a pergunta aqui que me mandaram, tá? Ó. Cadê? Ó. Explica sobre o Zé Pilintra, ou fica confuso. O Zé Pilintra, quem mandou a pergunta foi o pai pequeno K, que tá aí, ó, ficou com vergonha de abrir o microfone, mas está por aí. O Zé Pilintra é um estudo à parte, assim, mas só um pouquinho, assim, para a gente poder entender. Zé Pilintra existe os malandros, tá? Existe a linha dos malandros e existe Zé Pilintra. O Zé Pilintra, ele é uma entidade, ele é putz, não é nem entidade, é uma energia, vou falar energia porque é complexo. É um estudo separado, igual eu falei, a gente pode até fazer um dia desses. Zé Pilintra é uma energia que deriva do catimbó. Começa daí. Ele não é da Umbanda nato, assim, vamos falar, né? Não é de tradição africana, nada disso. Ele era uma divindade do catimbó. O catimbó é uma religião do interior do agreste do sertão nordestino, que é uma mistura de religiões cristãs, indígenas, né, com a Umbanda ali do lado, né, por causa do litoral da Bahia e do Nordeste em geral. Mas o catimbó é uma religião basicamente indígena e cristã. É uma mistura dali. E o Zé Pilintra, ele era um espírito, né, uma energia, vou falar assim, cultuada dentro do catimbó, tá? E Zé Pilintra realmente foi uma pessoa viva, tem o túmulo dele lá no Recife, tá? E ele foi uma pessoa, né, um encarnado, um espírito, que trouxe muito conhecimento para o catimbó, tá? Ele meio que foi responsável pela fusão do catimbó tradicional indígena com as religiões cristãs. Então, ele se tornou essa energia muito importante do catimbó. E ele começou a se manifestar na Umbanda, tá? Então, quando ele se manifestava na Umbanda, ele começou a ter o arquétipo de malandro. E é aí que é importante eu frisar que existem os malandros na Umbanda e existe Zé Pilintra. São duas coisas distintas. Eu estou falando agora dentro do nosso terreiro, tá, gente?
Vão existir terreiros que não se manifesta a energia do catimbó. No nosso terreiro, manifesta. Então, vão existir essas diferenças. Quando a gente fala de malandro, a gente está falando de uma coisa. Quando a gente está falando de Zé Pilintra, com catimbó de Jurema, a gente está falando de uma energia, de uma entidade, de um espírito que a gente fala catiço. O Zé Pilintra, energeticamente, incluindo essa ideia de esquerda e direita, ele vai ser bivolt. O que é isso, né? Ele vai operar dos dois lados. E aí que varia. Por exemplo, no nosso terreiro, Zé Pilintra se manifesta junto com a esquerda. Porque aquele espírito, aquela força, ela tem mais proximidade com aquela energia. Agora, o Zé Pilintra pode bem se manifestar na gira de baiano, na gira de marinheiro, na gira de qualquer gira, tá? Justamente porque o Zé Pilintra, ele é essa energia que pode trabalhar dos dois lados. Agora, malandro já é outro campo, tá? A gente tem aquela ideia de Zé Pilintra malandro e tudo mais. Essa foi a maneira com que Zé Pilintra do Catimbó de Jurema, que é outra religião, viu o espaço para poder começar a se manifestar na Umbanda. Só que hoje a gente sabe que Zé Pilintra, ele é uma entidade à parte dos malandros. Deu para entender, cara? E os demais? Mas Zé Pilintra, não se desespere. A gente pode fazer um estudo só de Zé Pilintra e os malandros, que realmente é muito confuso às vezes. Deu sim, pai. Você, como sempre, explica muito bem. Só tento. Então, pessoal, mais perguntas? Vamos lá. Então, acho que é isso, né? Pai Igor, o senhor está aí com a gente? O senhor quer fazer algum comentário? Opa. Eu tô aqui sim, tô aqui ouvindo aqui. Tudo bem, pai? Benção? Como é que tá, Deus abençoe. Então, deixa eu falar, que o pessoal tá meio tímido, mas é o seguinte, é isso aí que você falou mesmo, essa questão do Zé Pilintra, que é a mais confusa mesmo, mas você explicou certinho aí, do jeito que dá para entender muito bem, né, que o Zé Pilintra do Catimbó é um Zé Pilintra, né, que é tipo, como se fosse um orixá para nós, né, é uma energia, né, da malandragem. E aí tem os malandros e as malandras, né? Que é ali entre os dois, malandros e malandros. Tanto ele se manifesta sem espírito de malandros na direita e tanto na esquerda. O interessante é que nem sempre é o mesmo espírito, geralmente não é, que manifesta na direita e na esquerda, porque na verdade é como se existisse pretos velhos da direita e pretos velhos na esquerda. Seria como se fosse isso. Mas, na verdade, aí a gente chama os pretos velhos ou de Exu, que é o malandro, ele tem um malandro na direita e um malandro na esquerda. Né? E a gente tem essas luzinhas e aí tem vários pontos de Catimbó de Jurema e pontos da Umbanda que fala, né, que na direita Zé Pilintra é de tal forma, e na esquerda ele é duro de engolir, um negócio desse jeito. Ele fica mais difícil, né, de mexer com ele. E aí, dentro da linha da malandragem, tem Maria Navalha, Sete Facas, não sei o quê, um monte de nomes aí. E assim como os malandros também, né? Que ele não tem um nome só de Zé Pilintra, né? Então, aí vai ter um nome, né? Zé Pilintra das Almas, Zé Pilintra do Cruzeiro, Malandro da Lapa, e por aí vai. Entre inúmeros outros nomes. E as vestimentas são parecidas, né? Que é branco, vermelho, branco, preto, né? Que é uma coisa daquela roupa, né? Do início aí do século passado. E é isso aí. Mas a direita e a esquerda, que é interessante, para mim, é uns assuntos assim que tem que ficar mais claro no Umbanda. Eu estava até aqui com o texto aberto do cara, até mandei para ele aqui, né? O texto do nosso blog. Tem 21 comentários aqui, né? Desde ele é muito bom. De quando postou, né? Até esse ano tem comentário sempre dia 12 de outubro, o pessoal esclarecendo, agradecendo pelo esclarecimento do texto dele, ficou muito bom, da linha da direita e da esquerda, mas é o princípio a gente entender Umbanda, né? Porque a gente entender direita e esquerda, a gente tem que entender também que é o orixá.
orixás da direita e orixás da esquerda. Nem todo terreiro vai trabalhar com a esquerda que a gente trabalha. Nem todo terreiro vai trabalhar com a direita que a gente trabalha. Porque, por exemplo, a gente trabalha com determinadas entidades de direita, tem terreiros que trabalham com outras, mas porque também eles trabalham com orixás diferentes. Né? A gente trabalha com os orixás tradicionais, da Umbanda tradicional e da Umbanda sagrada. Tem gente que trabalha com Umbanda esotérica, que é muito diferente. Então, aí, ele vai tratar a esquerda e direita, às vezes, com entidades diferentes. Tem gente que não tem Exu, né, no seu terreiro, não tem Pombogira, e nem por isso eles deixam de ter esquerda, né? Na Umbanda tem direita e esquerda. Quer dizer que a esquerda deles é tratada com outros orixás ancestrais africanos e que é diferente. Não é errado, é diferente. E acho que é isso. É muito mais que nome, né, pai? É a função. É muito mais. É a função que aquilo ali exerce, né? Exatamente, é igual você falou da pilha, né? É a mesma, é isso aí, não tem como a gente funcionar, né? Sem a direita e a esquerda, um bando pelo equilíbrio que a gente procura para ligar a Deus aí. Então, não importa os nomes que você dê, né? O importante é que vai ter, e é isso aí. Mesmo que isso não se manifeste em uma determinada linha, ele tem. Quem conhece, por exemplo, a religião do Vale do Amanhecer, que é um pouquinho, é muito parecido com o Umbanda, na verdade, se você for pegar, ela é uma recriação da Umbanda, sem a manifestação de linha de esquerda e com algumas linhas só que eles escolheram trabalhar, né? Que é as linhas do Oriente, linhas de Preto Velho e linhas de Caboclo. E aí tem os ritos e cultos deles que são um pouquinho diferentes, mas em tese é a mesma coisa. Você pega, é tipo fazer um Umbanda com um ritual diferente, que é o ritual deles, mas como se fosse seu ritual, e sem a linha da esquerda, né? Dogmatizado, né? E tem gente que tem ainda um preconceito, achando que é um banda por ter linha de esquerda faz coisas ruins, ou sei lá. Então, não tem nada disso, né? Lembrando que as coisas ruins estão nos homens e não nos guias. As coisas ruins estão nas pessoas e não nas religiões, né? Todos os seres que se apresentam dentro da Umbanda são seres de luz, para trazer a força sagrada, igual você falou, né? Que esses seres se manifestavam muito antes da Umbanda com outros nomes, ou até mesmo com os mesmos nomes, e não tem nada de errado nisso. A Umbanda foi só também uma nomenclatura que eles deram também com o tempo aí. Acabou chamando Umbanda, e nem foi de vez assim também, não, porque o Caboclo Sete Cruzilhadas já não falou, vou chamar Umbanda, não. Uhum. Eu vou ter para isso acontecer. Pai, tem uma pergunta aqui da Daniela. O que tratar com a linha do Zé Pilintra, que vem nessa energia de malandro, que atua então na direita e na esquerda? Confuso e muito interessante ao mesmo tempo. O senhor quer responder? É simples. Quando ele vem na direita, você vai tratar assunto de direita. Quando ele vem na esquerda, você vai tratar assunto de esquerda. Igual ele pode vir também na linha de baiano, né? Como um malandro, sei lá, tal. Ou então a linha de marinheiro, um malandro do cais, por exemplo. É uma da linhagem Zé Pilintra, né? Dessa energia Zé Pilintra, né? Que é a energia de Catimbó. E aí você vai tratar aqui na linha que ele traz. Então, quando ele vem, por exemplo, quando o Zé Pilintra se manifesta na linha de Exu, ele vem trazendo a força do Orixá Exu com ele, né? Então, ele está manifestando naquela linha de Exu ali. Então, a energia que ele está trazendo do Orixá, que é a Diana, a energia que ele trabalha de Exu, por isso você conversa com ele igual você vai conversar com o Exu. E quando ele vier em outras linhas, você vai conversar com ele naquela linha que ele falou, da mesma maneira que você conversa com as entidades daquela linha. Na verdade, é simples, né? Agora, quando é com o de Jurema, aí é outra história, é outra religião, é outros fundamentos, e aí não tem ligação com a Umbanda que a gente pratica tradicional ou Umbanda sagrada. Mas é Pilintra, dentro da linha do direito e da esquerda, dessa forma. Mas quando se trata de Catimbó, aí são outros assuntos que são específicos do culto de Catimbó de Urema. É isso aí. Mas é Pilintra conversa de tudo, né? Então, com ele, você pode tratar de coisa da esquerda no meio da gira da direita, que ele tá ali conversando e a conversa vai indo, né? Não tem muito limite. Exatamente. Mais alguém tem alguma pergunta para hoje? Pai,
Fala comigo, Laine. Boa noite, Boa Benção. noite. Deus abençoe. Só queria fazer só um comentário mesmo, porque isso aconteceu comigo quando o nosso terreiro foi abrir. Uma pessoa veio me perguntar. O senhor comentou aí que Umbanda a Umbanda verdadeira ela não cobra, né? Pelos trabalhos e tal, nem para a pessoa comparecer a gira. E teve uma pessoa que veio me perguntar uma vez se a doação não era um tipo de cobrança, né? E a gente tem que deixar isso bem claro. Uma coisa é você cobrar para a pessoa ir na gira, cobrar mesmo dinheiro, e outra coisa é você pedir doação. Doação doa quem quer, né? Ninguém é obrigado, não. Então, eu achei interessante deixar isso aí, porque isso aconteceu comigo. Uma pessoa veio me perguntar isso. Exatamente, isso é muito importante mesmo. Inclusive, né, pai, antigamente a gente passava por isso, né, no terreiro, bem no comecinho. A gente não aceitava doação, né? As pessoas queriam doar, não, eu quero doar, que não sei o quê. Foi uma luta, né, para colocar a caixinha de doação que a gente aceitava o pessoal deixasse alguma coisa. Quando a pessoa quer doar e ela tá disposta, ela procura, né, é de coração, aquele dinheiro ele será aplicado para obra, né? Quando eu falo obra, é obra espiritual. Então, vai comprar um marafo de um Exu, vai comprar uma vela, vai comprar uma pemba, vai comprar uma coisa que o terreiro vai fazer uso daquilo. Agora, o problema é aquela história clássica, né? Ah, eu faço o trabalho para você e você me dá tanto. E uma coisa que agora as pessoas estão falando muito é a troca, poder, força de troca, né? Virou mania, assim. E aqui no estado de São Paulo, que tem terreiro a rodo, né? Toda esquina tem terreiro, o povo fala muito isso. Ah, não, quanto que é o poder de troca? Então, por exemplo, curso, tem grandes terreiros que fazem curso, que não sei o quê. Ah, o poder de troca é tanto, né? É nada mais que uma cobrança, né? Então, se é uma doação, é diferente, é outro campo. Se a pessoa está disposta de coração a fazer aquilo, e aquilo está alicerçado no amor e na caridade, aquele dinheiro ele vai trazer bonança, né? Agora, se o dinheiro é cobrança, já não se aplica mais, né? Tem que pensar que quando é doação, é caridade. Você está doando isso aqui, ninguém é obrigado a te falar nada. Se você quiser pegar tudo seu, doar e sair andando pelo mundo sem nada, você doa. É seu, né? A Marina mandou aqui pra gente. Tem um diálogo do Tranca-Rua das Sete Ruas que ele fala dessa diferença entre doação e cobrança. Muito bom. Nossa, tem tanto tempo que eu tenho que assistir esses diálogos de novo. Mas realmente, ele tem um que ele fala disso. Acho que é no primeiro. Sempre bom. É diferente. É. Cobrança é você obrigar a pessoa, não. Você só vai ser atendido se você pagar. Ou aqui, Aí é diferente. promoção, né? Aí Primeiro de graça. igual, por exemplo, a gente pede para trazer um kit de limite. Não é obrigatório, a pessoa traz se ela tiver condição, mas aquele kit de limite vai ser revertido para caridade. Então, seria muito bom, né? Se a pessoa está indo para receber ajuda, né? E ajudar outras pessoas também de outra forma, né? Porque a gente acredita no amor e na caridade. A gente recebe a caridade e também doa, né? Já faz caridade ao mesmo tempo. É uma corrente do bem, uma corrente do amor que vai passando de uma para outra pessoa. E isso vai só se expandindo, né? E vai aumentando essa caridade, esse amor que vai fluindo para as pessoas. Então, não é obrigatório. Se a pessoa não trouxe entretenimento, eu vou poder assistir. Não, você vai poder assistir. É igual um trabalho de Umbanda, por exemplo, eles vão te pedir velas. E você não tem condições de comprar as velas. Provavelmente aquela entidade, ela às vezes até pega e te dá a vela, ou então você fala, eu não tenho condições de comprar a vela. Ele vai falar para você acender essa vela mentalmente, sei lá, como. Vai arrumar um jeito que vai ser possível, entendeu? Você não vai ser obrigado a ter aquilo ali. Só que você, né, no caso aqui, para quem tem condição de pedir uma coisa, é claro que deve fazer, porque na verdade você está fazendo é para você, né, para a entidade. Então você vai fazer é para você. Na verdade você não está fazendo nada para ninguém, né, a não ser para você mesmo. Então, é a mesma coisa que você comprar alguma coisa para você comer, para você beber, você está fazendo algo para você. Na realidade, é uma forma de caridade, né, Paigo? Porque Exatamente. você não está participando do terreiro ali, você não está na corrente, mas você já está ajudando alguém de fora, doando alguma coisa para poder reverter em ajuda, né? Exatamente. E tem gente que não pode, né, nem tá parecendo terrível, e passa fome, tudo quanto
pontuar e a gente ajudar um pouquinho que for, né? Se todo mundo ajudar um pouquinho, muita coisa de melhor. Não é porque não faz parte da corrente que não precisa ser caridoso, né? Exatamente. Não é porque você não faz parte do terreno, da corrente do terreno, você não tem que ser caridoso. Não quer dizer que é só o padre que tem que ser caridoso na igreja, não é só o pastor, não é só o sacerdote ou as pessoas que participam, né, da religião de fato, como ativos, né? Mas todos aqueles que são fiéis, né, que é uma religião prega isso, que é a caridade, né, que é o amor e a caridade, devem fazer sempre, claro. Você tem que tiver a oportunidade, não tem que ajudar o próximo. Sim. E tanto a direita e a esquerda fala isso sempre aqui. Mais algum comentário, alguma pergunta, pessoal? Já até hoje não estouramos o tempo. Semana passada teve eu fazendo oração. Quando eu voltei, estava sozinho. Então, deixar um aviso para o pessoal. Nesse dia 15 de novembro, a gente vai fazer um evento mais fechado no terreiro. A gente não vai expandir ao público, até porque a gente tinha planejado algumas coisas e não deu certo, até devido à pandemia e várias outras coisas também. Uma coisa influenciar a outra e tudo para ser do jeito que deve ser, né? Que a gente está desencaminhando para ser do jeito que tem que ser. Mas eu estou querendo marcar bem em breve, creio que dentro de 1 ou 2 meses. Dezembro é muito cheio, então não sei se eu vou conseguir fazer em dezembro, mas pelo menos em janeiro, até janeiro eu pretendo fazer aí um curso de Umbanda, tá bom? Para quem deseja se tornar colaborador do terreiro, para quem deseja seguir a jornada espiritual, nós vamos fazer esse curso aí e vai aplicar um pouco na prática da doutrina do nosso terreiro, na vivência do terreiro, ver lá o que é o congá, o que é tronqueira, como que salda o congá, tronqueira, bater cabeça e tudo mais, para qualificar algumas pessoas que querem e desejam fazer parte do nosso terreiro, né? Isso aí vai ser um primeiro passinho, né, de muitos aí, porque é a própria espiritualidade que vai te encaminhar e seu coração vai te encaminhar, se for de sua vontade, a fazer parte de nossa família aí. Então, em breve, se Deus quiser, a gente vai estar fazendo aí esse curso e esperamos todos vocês lá, aqueles que não têm curso, aqueles que pretendem fazer, então vai ser da vontade de cada um, tá bom? Vou só fechar aqui nosso dia de hoje com um comentário e uma pergunta do Vinícius, né? Por exemplo, o guia espiritual, né, guia-chefe do terreiro, ele tem uma função de um porteiro. Exemplo, vem um espírito tanto de esquerda ou como da direita, ele tem poder em deixar ou não deixar o espírito se manifestar no terreiro, pois ali é um local sagrado. Então, é mais ou menos isso, né? O guia-chefe, ele é o interlocutor, assim, o responsável, né? Tanto de chefiar aquele terreiro, e é ele que vai permitir. Então, as manifestações que acontecem dentro daquela casa, elas são direcionadas a partir do guia-chefe. A gente tem que pensar que são funções igual uma empresa mesmo, né, pai? São funções administrativas. Então, uma empresa tem um diretor-geral, o terreiro vai ter um diretor-geral também, né? Que vai direcionar, organizar, falar como que as coisas vão funcionar. Então, o guia-chefe... E assim por diante, né? Assim como cada falante também vai ter ali, né, aqueles espíritos que direcionam, e principalmente aquilo que a gente não vê. É o que mais acontece, é o que a gente não está vendo. É o que não está acontecendo ali, do que a gente vê, né? É o que está acontecendo no mundo espiritual. Porque essas reuniões que a gente faz, aquilo já tem toda uma programação, os espíritos que estão ali não são à toa, você tem toda uma programação. E às vezes sai um pouquinho de controle por falta de médiuns doutrinados, mas isso aí vai chegando com o tempo. Porque tudo é associado, né? A espiritualidade, ela está sempre organizada. É nós, né, o material que a gente se desorganiza. Então, se a gente se desorganiza, a gente não consegue entender o que a espiritualidade tem a passar. Então, vamos encerrar nosso dia de hoje, nosso estudo. Nosso horário já vai estourar. Vamos fechar os nossos olhos, né? Vamos esvaziar os nossos corações, os nossos pensamentos. Vamos agradecer a Deus por essa noite, por esse estudo, por esse aprendizado.
tanto a esquerda quanto a direita, possa nas nossas vidas nos auxiliar, nos ensinar, e que a gente possa caminhar esse caminho de luz, esse caminho de fé, esse caminho de paz. Que a luz de Pai Oxalá abençoe a todos, trazendo muito discernimento, muito conhecimento, muito amor, e que a caridade possa tocar o coração de todos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja.